Bom dia, bom dia. Vamos para o nosso encontro 31º encontro de estudo do livro Porque o Amor é Importante. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, porque eu tive que colocar aqui o microfone, entendendo que vocês já estão sabendo que tem o meu vizinho cortando grama, né? Ou melhor, tem uma pessoa cortando grama aqui no meu vizinho. E tô com bastante medo de vocês não me ouvirem com esse microfone por causa do barulho. Quem pode me dizer se vocês estão me ouvindo, gente? Pra gente começar o nosso estudo do livro. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. E aí, estão me ouvindo com esse microfone? Tá mudo? Como que tá? Esse fone é novo, eu nunca testei ele direitinho aqui no meu celular. Ai, que bom! Então, agora ele parou. Ai, tomara que ele tenha dado uma pausa para um cafezinho, né? De 1 hora, mais ou menos. Vai ser bem bom. Ai, obrigada, Juscelane, obrigada. Acho que foi a Dani que falou. DM, não sei exatamente o nome. Bom dia! Obrigada pela resposta aí. Da onde vocês estão falando, gente? Me escrevam de onde vocês estão falando. Ai, minha cunhada entrou aqui lá da Inglaterra. Oi, Fer! Tem gente lá da Inglaterra, que gostoso. Então, olha só, gente. Esse é mais um encontro de estudo do livro Porque o Amor é Importante, como o afeto molda o cérebro do bebê, tá? É só neurociência aqui, gente. Não, mentira, não é só neurociência. Tem muita coisa de pediatria, tem muita coisa da psicologia, tem muita coisa da psicanálise. Ela vai trazendo as coisas e explicando como que hoje a ciência prova tais teorias, como que a ciência põe por terra outras. Então é muito, 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 muito bom esse livro, tá? Nós estamos no final dele já, praticamente, mas não faz mal se vocês não assistiram o começo, assistam hoje aqui. E se vocês quiserem colocar em dia os estudos desde o começo, esse livro é maravilhoso, vale a pena todo mundo, mesmo quem não tem filho, tá? Tem muita gente me acompanhando nesse estudo, muita, e dando feedback assim, meu Deus, eu já sou vó, meus filhos já têm, né, netos grandes, e eu estudando esse livro com você, eu entendo o que eu fiz com os meus filhos, o que meus pais fizeram comigo, quais são as minhas questões. Então, mesmo quem não tem filhos, quem não tem netos, mas você começa a se entender, e isso parte, é o primeiro passo pra gente caminhar pra uma mudança, uma transformação que a gente queira, né? Então é muito bom, assistam, tá? Se vocês não encontrarem aqui no meu Instagram, todas as lives, tem todas lá. Vocês podem encontrar no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Lá tem uma playlist com todas as aulas organizadinhas, tá? Eu faço aqui e depois eu subo lá. Então, vão lá, assistam. Dá pra colocar o fone fazendo outras coisas, estudando. É uma forma da gente estudar um livro, né? Sem precisar parar pra ler, que às vezes acaba exigindo bem mais tempo e disponibilidade do que a gente tem, né? E aí, pra mim, estar aqui com vocês é a coisa mais gostosa do mundo, porque deu estudo de verdade. Gente, a gente, João Pessoa aqui, Juscelane, ai, que gostoso. E aí eu quero aproveitar que vocês estão aqui comigo e convidar vocês para terça-feira que vem. Toda quarta é estudo do livro, tá? E às terças-feiras, às 10, também esse horário, é a nossa consultoria ao vivo gratuita. Onde vocês entram comigo e a primeira mãe ou o primeiro pai que disser eu quero, eu chamo para fazer consultoria aqui. A gente liga a câmera juntas, conversa, troca ideias, eu escuto o desafio de vocês, dou sugestões, explico por que isso pode estar acontecendo, por aquilo, levanto hipóteses, né? Porque a gente nunca sabe o contexto todo, sem uma consultoria realmente profunda, mas eu com certeza trago bastante conteúdo aí para apoiar vocês. Então vamos lá, gente. Porque o amor é importante, encontro 31, nós estamos no capítulo... Nossa, eu dobrei um monte aqui as folhas. Tem esse livro assim, eu leio, releio. E eu não canso, assim, sem muita informação. Difícil a gente gravar tudo, mas a gente vai entendendo bastante coisa. Estamos no capítulo 19 da segunda edição, que é a página da segunda edição, é a página dos 191, tá? E agora a página que a gente vai ler hoje é a página 210. E nós vamos começar com uma história, a história de Billy. Vamos lá? Na biografia do comediante escocês Billy Connolly, sua esposa Pamela Stephenson descreve um exemplo clássico de uma infância abusiva. Billy nasceu de uma mãe adolescente pobre que se sentiu isolada e deprimida quando de repente se deparou com 2 bebês, enquanto seu marido, igualmente jovem, foi combater na guerra. Ela não estava preparada para a responsabilidade de ter filhos e lidou com isso ignorando as suas necessidades, tanto quanto possível. Billy e sua irmã, Florence, começou o cortador de grama, estão ouvindo?
Ô, Cassi, que gostoso. Obrigada. Obrigada mesmo. Vai lá então no YouTube depois acompanhar, tá bom? Nossa, eu fico muito feliz. Mas, gente, vocês não têm ideia de como eu fico feliz com os feedbacks de vocês. Inclusive quando vocês contam o que conseguiu mudar aí na casa de vocês, que vocês contam da infância de vocês e o quanto esse conhecimento tem libertado vocês, ou o quanto tem apoiado vocês aí no dia a dia. Esses dias foi muito legal. Eu tava lá num clube que é do meu cunhado, lá que ele é sócio, ele me levou pra almoçar lá com as meninas e tal. E aí eu tava lá com elas e uma mãe chegou pra mim e falou: "Você não é a Alcione Andrade, que tem aquele página no Instagram?" Eu falei: "Sim, sou eu, né?" Ela: "Eu preciso te contar que ontem eu fui escovar o dente da minha filha e eu tava com tanta raiva que ela não abria a boca, e eu fui com tudo pra cima dela, e daí na hora eu lembrei de um vídeo seu falando da escovação, não sei o que, eu parei, respirei, pensei, não, peraí, não preciso fazer desse jeito." Saí do quarto e tal, depois eu... Gente, quando ela me contou aquilo, vocês não têm ideia, eu fico sem saber o que fazer, assim, fico... Tipo, que seja uma mãe, né? Um dia que você conseguiu ser mais respeitoso com a criança, um momento em que aquilo te ajudou de alguma forma a organizar suas emoções, sentimentos. Nossa, eu fico muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Como é que tá aí o barulho do cortador de grama? Estão ouvindo? Meu vizinho voltou, eu quero saber se tá tudo bem ou se eu posso continuar lendo. Vocês estão ouvindo ou se o barulho tá muito alto do cortador? Tem um delayzinho, eu preciso me responderem. Demora pra chegar aqui para minhas respostas. Como vocês estão aí? Ai, ótimo. Então vamos lá. Obrigada, Cássia. Estão ouvindo bem. Vamos lá. Então, Billy nasceu de uma mãe adolescente pobre que se sentiu isolada e deprimida quando de repente se deparou com 2 bebês, enquanto seu marido igualmente jovem foi combater na guerra. Ela não estava preparada para a responsabilidade de ter filhos e lidou com isso ignorando as suas necessidades tanto quanto possível. Billy e sua irmã Florence foram negligenciados e brincavam nas ruas na primeira infância. Aos 4 anos, Billy havia tido uma pneumonia 3 vezes. Então, um dia, sua mãe simplesmente bateu a porta e nunca mais voltou, deixando-os sozinhos em seu apartamento. Vizinhos foram alertados para a situação pelas crianças chorando. Eles nunca mais viram sua mãe durante a infância. Depois de algumas brigas familiares, eles por fim foram pegos por suas tias paternas. No entanto, apesar das boas intenções, essas tias também não conseguiam lidar com eles. Tia Mona, em particular, jogou suas frustrações sobre Billy, como Pamela Stephenson relata. No início eram agressões verbais. Ela o chamava de preguiçoso que não servia para nada. Declarava que ele não iria dar em nada na vida. Infeliz o dia em que ela o conheceu. Ela logo passou a humilhar Billy. Seu método favorito era segurá-lo pela parte de trás de seu pescoço e esfregar cuecas sujas em seu rosto. Ela aumentou seu repertório, batendo nas suas pernas, golpeando com panos molhados, chutando e batendo na sua cabeça com sapatos de salto alto. Ela normalmente esperava até que estivessem sozinhos, então o encurralava e batia nele 4 a 5 vezes por semana durante anos a fio. Billy, no entanto, havia tido alguns problemas no pátio da escola e havia decidido que um tapa na boca não era assim tão doloroso. Quanto mais experiências de dor física ele tinha, mais sentia que podia tolerá-las. Qual a pior coisa que ela pode fazer para mim? Ele se perguntava. Ela poderia me pegar e me bater, mas alguns caras já fizeram isso comigo. E não foi tão ruim assim. Não morri nem nada. Na verdade, quanto mais abuso físico, emocional e verbal ele recebia, mais ele os esperava, por fim acreditando no que diziam a ele, que era um inútil, sem valor e burro. Um medo que ele mantém em algum lugar muito profundo até hoje. O livro descreve a pouca regulação adequada que essa criança havia recebido. Ele havia sofrido estresse desde a infância. Em resposta, se tornou desafiador e com uma atitude cada um que se cuide sozinho. Como explicou a sua esposa, ele se habituou à dor física e inevitavelmente emocional. Em um nível fisiológico, sugeri que isso pode ser o que está acontecendo no cérebro dessas crianças. O corpo se torna habituado a altos níveis de cortisol e os infrarregula, fecha receptores, alegando que não são mais necessários.
Como o estresse pode surgir a qualquer momento, não há nenhum ponto acelerando o corpo em antecipação temerosa, como os depressivos o fazem. Ele está sempre lá. O baixo cortisol foi encontrado especialmente em meninos que são agressivos desde a tenra idade, somando-se a possibilidade de que o comportamento agressivo é o resultado de maus tratos crônicos. Gente, tem muita gente que fala assim, essa criança aí é assim porque nunca apanhou. Essa criança aí tá faltando chinelo. Essa criança aí tá faltando a cinta, tá faltando a vara. Quantas pessoas falam isso, né? E a gente precisa entender que sempre, gente, sempre a violência física, sempre, e a violência psicológica e emocional também, sempre é só prejudicial. O que a gente acredita que faz com que a criança pare o comportamento porque apanhou, que a criança aprenda a se comportar porque apanhou, que o tapa, que a violência, que a agressão física, verbal, psicológica, etc. É o que faz a criança aprender a se comportar, a respeitar limites, etc. Na verdade, depende muito da personalidade da criança, como ela vai reagir a isso. Mas nunca é como um aprendizado positivo, tá? As pessoas que acham que o tapa e a violência são o que faz a criança aprender, o que dá os limites, o que faz a criança... A gente precisa entender que se fosse isso verdade, gente, os presídios, os criminosos, seriam pessoas que nunca tinham apanhado. Seriam as pessoas que tinham vivido num ambiente de muita amorosidade, de muito acolhimento, e isso fez com que eles não tivessem limites, isso fez com que eles fossem violentos. E não é a verdade, não é a realidade. Aquele documentário do Gabor Maté, que é hoje um dos maiores estudiosos do trauma do mundo, ele faz uma pesquisa nos grandes presídios, né, nos maiores presídios, e ele faz uma pesquisa de quantos ali, tem uma cena inclusive que é simbólica, óbvio que não foi assim que foi feita a pesquisa, mas é simbólico, eles estão numa roda, os presidiários todos no pátio numa roda, e a psicóloga começa a perguntar, quem aqui apanhou mais de uma vez por semana, ou todos os dias, que seja lá, dê um passo à frente, todo mundo dava. Quem aqui nunca se sentiu amado dentro de casa, sempre foi exigido, sempre foi xingado, todos davam. Então assim, esse ambiente, gente, hostil, ríspido, de violência, que acredita que é isso que põe o limite na criança. Não, mas a criança precisa, chama The Wisdom of Trauma. The Wisdom of Trauma, é a sabedoria do trauma. É muito bom, Fernanda. Muito bom esse documentário. Ele mostra exatamente o contrário. Que um cérebro vem com agressividade como sendo natural para sua defesa. Mas a forma com que esses adultos orientam essa agressividade é que faz com que ele saiba lidar com ela ou não. Como forma de eu preciso me defender, mas não é na violência. Eu uso a agressividade para colocar meus limites. De que forma eu coloco esses limites? De que forma eu uso toda essa energia, quem sabe até para correr desse bullying, desses agressores que vêm em mim na escola? Ou para colocar um limite mesmo às vezes físico, de segurar a mão, mas sabendo o limite, aprendendo o limite. Isso tudo a gente aprende na relação com os pais. Eu tenho uma live aqui que eu fiz sobre bullying, gente. Assistam, é muito forte. Eu, quando terminei a live, fiquei assim, falei, nossa senhora, como que eu consegui organizar tantas informações e tantos pensamentos? Porque eu aprendo falando, gente, é incrível. Eu vou lendo várias coisas. Pra eu organizar os meus pensamentos, eu preciso falar. É muito legal, por isso que eu faço tanta live, tá, gente? Não é só por vocês, não, é por mim também. E aí, naquela live eu tinha escrito várias coisas, tinha pego vários... Nossa, tem esse conteúdo que também da base... Só que daí eu sento pra falar e eu, sei lá, me inspiro e vou falando. E quando eu terminei, eu fiquei chocada, assim. Eu parei, terminei a live e falei... quanta coisa eu preciso rever aqui em casa também. Quanta coisa, gente. Então, assim, aqui é um exemplo extremo, tá? A gente vai ver onde isso chegou. Mas é o quanto a violência, dependendo do temperamento da criança, se ela for um temperamento, uma personalidade, né? Mais introspectiva, mais pra dentro, talvez ela não vai ser violenta. Talvez você vai acreditar que você está ensinando mesmo. Só que, na verdade, ela tá só registrando que violência faz parte. Que ela é uma inútil, que ela precisa calar suas emoções, que ela precisa calar suas necessidades. A criança boazinha, que atende a tudo, a todos, ela tá só calando suas necessidades, gente. Ninguém atende todas as suas necessidades, atende suas necessidades reais, agradando os outros o tempo todo.
sendo boazinha o tempo todo. Uma criança que sabe se comportar em qualquer lugar. Gente, criança não deveria saber se comportar em qualquer lugar. Criança devia ser criança. E devia ter adultos orientando. Olha, aqui a gente faz assim. Não, aqui não pode, filho. Aqui a gente pode pular só aqui, ó. Aqui a gente vai fazer assim, aqui a gente vai fazer assado. Porque o seu instinto de desenvolvimento da criança é de pular, é de explorar, é de curiosidade, é de se movimentar o tempo todo. É assim que uma criança se desenvolve. Umas mais, outras menos, mas sim, elas precisam ter a curiosidade de mexer, de subir, de ir lá, de perguntar, de interromper. Ela não sabe, não, opa, minha mãe está falando, agora eu vou terminar. Ela esperar ela falar, ó, acho que agora ela tá terminando, olha, esse assunto deve estar terminando, agora eu vou terminar, agora aquele pensamento eu vou guardar aqui pra falar daqui a pouco. Isso é coisa de adulto, com o cérebro neocórtex pronto, com a parte, né, do cérebro neocórtex pré-frontal, medial, etc, pronto, pra poder fazer toda essa análise, esperar pra falar, etc. A criança que simplesmente se cala porque o outro tá falando e não fala nada, não é que ela aprendeu, é que ela sabe que se ela demonstrar sua necessidade, se ela seguir os seus impulsos, seus instintos, ela vai sofrer. É só isso. E aí ela segura suas necessidades pra não sofrer. Não porque ela aprendeu o que o outro tá falando, então agora eu vou esperar, porque eu já desenvolvi essa habilidade, sabe? Aqui com as crianças sobre isso, inclusive, quando as crianças querem falar com a gente bolou um sinal. Elas querem falar com a gente e a gente tá conversando ou ainda não pode. A gente bolou um sinal que a gente vai fechar a mão e a gente vai abrindo a mão e quando a mão estiver aberta, elas podem falar de novo. Então, o que ela... É concreto. Então, elas ficam ali olhando pra aquela mão. Opa, a mão tá abrindo. Ah, legal. Daqui a pouco... Opa, daqui a pouco fechou de novo. Ixi, então vai demorar um pouquinho mais. Mas elas estão presas nessa ideia da mão. Por isso que elas conseguem esperar. Não porque elas estão ali. Tô esperando. Esperar é muito abstrato. A criança não tem essa parte da abstração total do tempo, né? Então, esperar até quando? Será que eu já esperei o suficiente? Será que agora eu posso falar? Será que... Entende, gente? Mas eu mandei esperar, mas ela esperou. 2 segundos. Pra ela já foi bastante. Entende? Então, assim, tudo que a gente vai exigindo da criança e a gente vai ensinando porque apanhou, ela apanhou na boca, porque interrompeu, ela apanhou na mão, ela ficou de castigo porque interrompeu. Tudo que a gente vai trazendo aprendizados, traumas mesmo, como se fossem memórias ruins, físicas, emocionais, etc. A gente simplesmente vai gerando cada vez mais coisas negativas no desenvolvimento da criança. Por mais que lá fora pareça que ela tá se comportando. Parece que ela tá aprendendo, tá? Temperamentos, personalidades mais quentes vão acabar continuando sendo violentos, lutando pela sua integridade, buscando, etc. Mas muito mais nesse lugar de assim, eu quero, o que é o pior que pode acontecer? Ela me bater, mas ela já me bate mesmo, então eu já tô acostumada com a dor. E isso vai fazendo com que o cérebro crie caminhos de resistência à dor. Isso é bom, porque daí lá fora ele aprende a não sentir tanta dor, ele aprende a lidar com a violência do mundo. Pelo amor de Deus, gente. Quanto mais a gente ensinar quanto mais a gente ensinar os seres humanos a serem mais resistentes à dor, porque o mundo é assim mesmo, porque o mundo é violento, mais a gente vai ensinar as pessoas a serem violentas. Imagina a pessoa ser resistente à dor. Ela nem sentia aquela dor mais. Ela apanha e não sente. Ela não sente. Olha que triste. Ela criando cascas. Porque ela aprende que o relacionamento humano é feito à base de violência mesmo. Olha que absurdo, gente. A gente achar que isso é uma boa educação. Eu preciso gritar dentro de casa para ele aprender a lidar com o grito lá fora. Será? Será que é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças? A resistirem, a serem resistentes à violência do mundo? Não, gente, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem cada vez mais amorosos, terem habilidades para lidar com a violência do mundo de um jeito amoroso e não com resistência neurológica, de casca, de nem sentir a violência. Gente, isso é pesado, assim, é triste demais, muito triste. Aí eu não sinto a violência no outro, que eu tô fazendo no outro, porque eu já aprendi a não sentir em mim. Você acha que eu vou ter empatia? Você acha que eu vou perceber que eu tô causando tristeza no outro, se nem eu fico triste mais? É assim... É muito triste, é desensibilizar, é tirar a humanidade. É tirar a humanidade. Quantas vezes eu sou grosseira com os meus filhos e falam depois, né? Nossa, mil desculpas, a mamãe foi muito grosseira. E o Joaquim ou a Martina, principalmente, falam, não foi não, mamãe. Nossa, eu fico muito triste. Eu falo, filha, a mamãe foi. E eu sinto muito que você não tenha percebido, porque eu acho que a mamãe tá sendo tantas vezes que você já tá se acostumando, como se isso sendo normal, isso não é normal. E aí eu sempre levanto isso como um alerta. Eu sei que o jeito que eu falei foi grosseiro. E ele nem percebeu. Por quê? Porque ele já deve estar se acostumando. E isso é muito triste. Nós precisamos que os nossos filhos se acostumem com o respeito, com a amorosidade, com a escuta, com o diálogo. Eles não podem achar normal nós sermos grosseiros. Algumas vezes eles já falaram isso pra mim. E aí eu comecei a perceber que, opa,
Meu Deus, essa semana inteira, principalmente quando eu tô na TPM, nossa, eu tô sendo ríspida a semana inteira, eles já se acostumaram com a minha rispidez essa semana. Não, isso não tá certo. Eu preciso olhar pra isso, tá? Então isso é muito legal perceber essa história aqui. O Billy, né? Já nem ligava mais pra violência. Ele já estava tão acostumado que ele pensava, bom, o máximo que pode acontecer é eu apanhar, mas eu apanho muito mais lá, então tudo bem, eu vou continuar aqui fazendo o que eu quero fazer, porque eu vou apanhar, só isso. Entende, gente? Agora, quem já tem uma personalidade mais introspectiva, né, mais uma autoestima já bem machucada, igual a dele, ele também tem. Mas quando a personalidade é mais pra dentro, é mais depressiva, né, a pessoa simplesmente se anula mesmo. Se anula mesmo. Billy Connolly se acostumou a viver no limite. Ele se tornou alguém que vive assumindo riscos. Uma de suas brincadeiras de criança era chamado salto suicida em edifícios. Ele participava de brincadeiras perigosas que impunham risco de lesão física, como dar choques elétricos nas pessoas. Era como se ele estivesse repetindo ativamente as experiências que teve com os outros, que seu corpo não se dava conta e podia receber qualquer tipo de abuso que nem percebia. Esse que nem percebia foi minha frase, tá, gente? Qualquer tipo de abuso. Mas, inevitavelmente, ele também tinha pouco respeito pelos corpos de outras pessoas. Claro! Sendo suscetível a entrar nas pessoas e dar-lhes uma olhada severa quando provocado, o que não era difícil de se fazer, de acordo com Stephenson. Em outras palavras, ele era imprudente e violento. A história de Billy é um precursor clássico da personalidade antissocial. Então, como Billy Connolly se tornou um comediante famoso em vez de um notório criminoso? Vamos ver, gente? Ele tinha tudo para ser um notório criminoso, certo? Vindo de uma infância dessa e etc. O que será que aconteceu para ele se tornar um comediante famoso? Vamos lá. Talvez porque sua alienação das outras pessoas tenha sido temperada com investimentos emocionais. Uma relação em particular com sua amorosa irmã mais velha, Florence, forneceu-lhe bondade humana. Ela sempre agiu como sua protetora. Ele também se envolveu em atividades masculinas que estavam dentro da lei e não fora dela, particularmente em atividades como escoteiros, que eram importantes para ele. Por meio dos escoteiros e suas rondas, ele conheceu um homem de classe média que teve um caloroso interesse nele e conversou com ele enquanto Billy limpava os sapatos dos homens. Ele se sentiu valorizado. Ele tinha professores que o achavam engraçado e inteligente. Mais tarde, como um adolescente aprendiz, ele conheceu soldadores mais velhos no estaleiro que tinham uma grande habilidade de manter conversas fiadas. Sua própria capacidade verbal foi presumivelmente desenvolvida por meio de tais experiências, ganhando-lhe a atenção positiva. Combinadas com seu relacionamento afetuoso com Florence, essas experiências foram suficientes para possibilitar que Billy construísse conexões com outras pessoas. As rejeições iniciais, que são um combustível tão potente para comportamentos antissociais, foram temperadas por relacionamentos positivos. Gente, olha a importância de professores, de tutores, professor de natação que seja, professores da escola, babás, cuidadores, grupos de escoteiros, grupos de jovens, religiões, grupos religiosos, né? Mentores, estágios, às vezes, de, né, coisas técnicas. Gente, pediatras, pessoas ali que por um movimento tem terapeutas, que seja uma vez por semana dando atenção para essa criança, temperando, né? Ouvir com atenção, reconhecendo habilidades, deixando a criança, o jovem, o adolescente se sentir importante, visto, considerado. Mas, uma coisa muito importante, uma relação que já tinha muito amor ali, que foi com a irmã, desde pequenininho, já trazia ali um pouquinho, né, do que é uma relação amorosa, do que é sentir importante, do que é sentir visto, mesmo que seus cuidadores estivessem ali
tudo isso mais temperado, né, com algumas outras relações que alimentavam tudo isso, conseguiram ter caminhos neuronais muito mais saudáveis para construção desse adulto, tá? Então, as rejeições iniciais, que são um combustível tão potente para comportamentos antissociais, foram temperadas por relacionamentos positivos. Vários, vocês perceberam que foram vários que ele conta ali, né? O grupo de escoteiros, o pessoal lá dos metalúrgicos, né? Que ele teve contato por muitas vezes com conversas afiadas, né? O pessoal lá que ele limpava os sapatos, que ficavam conversando com ele, dando atenção para ele, demonstrando, validando, né, suas qualidades, etc., sua habilidade de comunicação, etc. E principalmente a relação amorosa da irmã mais velha. A história de Jay Gould tem pontos similares. Abandonado por sua mãe alcoolista aos 3 anos, passou por abrigos e instituições de acolhimento. Gould relatou ao jornalista Lynn Barber como sua infância havia sido uma página em branco. Gente, se por acaso cortador de grama lá começar a atrapalhar, me avisem que eu tento deixar o microfone mais perto, tá? Ele tá chegando mais perto aqui da janela. A história do DJ Gould tem pontos similares. Abandonado por sua mãe alcoolista aos 3 anos, passou por abrigos e instituições de acolhimento. Gould relatou ao jornalista Lynn Barber como sua infância havia sido uma página em branco e comentou em modo sobrevivência, atacando e questionando tudo, enquanto abaixo da raiva ele estava realmente com medo, porque você não tem ninguém com quem contar, foi o que ele acreditou, né? Ao contrário de seu irmão, que acabou na prisão, Gould foi salvo por Whispering Wells, um rink de patinação, onde ele encontrou normalidade, porque a normalidade é o que você não tem nos serviços sociais. E apenas sair para patinar lhe dá liberdade suficiente para criar o pensamento, criar a ideia de que há algo melhor lá fora. Olha que legal, gente, ele está falando de um hobby, um esporte, que fazia com que ele se sentisse normal, porque ele ia lá patinar e se sentia normal ali com as outras pessoas patinando, como se existisse algo bom no mundo. Gente, a neurociência mostra, a pedagogia Waldorf já falava, uma teoria há muito mais tempo, né? Que a criança precisa aprender e acreditar que o mundo é bom. Se a criança acredita e cresce com a crença de que o mundo é bom, ela acredita que vale a pena ser boa. Entende? Desenvolver as habilidades de bondade, de empatia, de amorosidade, de senso de coletividade, de escuta, de diálogo. Só que se a gente acha que a gente tem que ensinar a criança que o mundo é cruel, é como se ela não fizesse sentido nenhum aprender nada disso. Então a gente precisa ensinar que o mundo é bom. Quanto mais os seres humanos forem criados na crença de que o mundo é bom, mais o mundo será bom. Entende, gente? Eu vejo vídeos de pais brincando com criança, de arminha, a criança às vezes entra em desespero. Eu vi um vídeo uma vez, era de um policial, inclusive, que ele tava brincando com o filho de arminha. E aí ele acha o filho, só que eles criam um clima de tanta tensão. Quando ele acha o filho com a arma, ele começa a fingir que tá atirando no filho, o filho entra em desespero, começa a gritar, não, chorando, desesperado. E o pai continua e fala, se não for pra brincar direito, nem desce pro parquinho. E continua em cima daquela criança. E as pessoas comentando, dizendo, isso aí, parabéns, muito engraçado. Tipo, ele vai aprender como é que é o mundo de verdade. Não, gente, pelo amor de Deus. Não ensinem pra criança que o mundo é cruel. O mundo não precisa ser cruel. O mundo é cruel porque a gente cresceu aprendendo que o mundo é cruel. A crueldade que existe no mundo hoje pode ser trabalhada e a gente pode mudar isso com habilidades ensinadas para as crianças desde pequeno, com valores ensinados para as crianças desde pequeno. Tá? Não caiam nessa de que vocês precisam preparar suas crianças para o mundo cruel, mostrando a crueldade do mundo. Desde bebezinho vocês falam que se eles não obedecerem, o homem vai aqui passar e levar a criança embora, o homem do saco, que se ele sair no portão, o homem vai passar e pegar ele, que vai vir um ladrão e vai roubar, que a política, meu Deus, o ladrão ganhou, o assassino ganhou. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não tragam a maldade para o mundo dos seus filhos antes da hora. Quando eles começarem a ter contato com a maldade, eles vão estar prontos, com muita força moral dentro deles, para eles não deixarem a maldade ganhar. Entende? Vocês conseguem entender esse caminho neurológico? Se eu tenho habilidades para lidar
com a violência do outro, entendendo que aquilo é do outro, não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou fraco, é porque ele não aprendeu habilidades de vida para lidar com as coisas de uma forma melhor do que pela violência. E eu sei colocar os limites de uma forma respeitosa, eu sei seguir outros caminhos de uma forma respeitosa, amorosa, com senso de coletividade, com escuta, com diálogo, com resolutividade, com criatividade, com inovação, pensando no caminho que vai atender a solução de maior número de pessoas possíveis, respeitando o limite do outro. Não adianta eu ir mais ali. Ele tá nervoso, agora é hora de conversar. E não é porque eu deixei ele nervoso, é porque ele não soube lidar com as habilidades dele. Eu fui respeitosa? Fui eu. Mas mesmo assim eu coloquei o limite. Ok, ele ficou nervoso porque é dele. Ele talvez não soube ouvir não e desenvolver habilidades para lidar com não. E assim vai, tá? Então, olha só que interessante. O DJ Gold, ele conseguiu não virar um criminoso, como se você se alimentou e construiu caminhos neuronais de bondade, de relação social, etc., através de um rink de patinação. Quando ele ia para esse rink de patinação, ele vivia momentos onde ele conseguia desenvolver crenças, valores, habilidades de normalidade, de sociabilização, de relações humanas equilibradas e assim por diante. A partir de uma posição de impotência e estresse, tanto DJ Gold quanto Billy Connolly encontraram uma fonte alternativa de valor e poder pessoal. Eles se edificaram sobre os elementos em sua vida que lhes deram esperança, que os conectaram de volta às pessoas. No entanto, a carreira de Billy como comediante carregou o elemento antissocial ao longo de sua vida adulta. Suas piadas são projetadas para chocar, bem como para divertir. Ele rompeu barreiras ao falar livremente sobre transar e peidar, muito antes de isso se infiltrar na cultura popular em geral. Ao desenhar sua inteligência formidável, ele transcendeu a grosseria, transformando suas histórias pessoais em algo mitológico. Mas sua violência verbal foi uma solução única, uma forma de expressar a raiva armazenada dentro dele desde a infância, sem machucar os outros. Talvez até mesmo proporcionar alívio a muitas outras crianças feridas e enfurecidas em seu público adulto. Quem se identificava com as piadas dele, né? Mesmo assim, de acordo com sua esposa, Pamela Stephenson, a vida adulta de Billy Connolly sofreu pela privação e pelos maus tratos de seu início de vida. Por exemplo, o estresse nas fases iniciais da vida pode ter afetado sua capacidade de reter informações. Embora ele adorasse ler, não conseguia se lembrar do que havia lido e tinha dificuldade de aprendizagem na escola. É comum que o hipocampo no cérebro seja afetado pelo estresse crônico. Olha isso, gente! O hipocampo que é responsável pelas memórias. É comum que o hipocampo no cérebro seja afetado pelo estresse crônico, afetando o estabelecimento de memórias. Stephenson também descreve como Billy era nervoso e hipervigilante quando ela o conheceu. Ele não podia suportar ser tocado e se encolhia com os movimentos bruscos dos outros, inconscientemente esperando sempre ser atingido. Gente, mesmo ele tendo, né, a irmã amorosa, aquelas outras pessoas que ajudaram ele, por exemplo, a não ir para o mundo do crime, né, a encontrar outros caminhos, etc., tudo que ele viveu na infância ainda assim tem impactos nele na vida adulta, tá? E nós também, gente, é matemático isso. Se 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como ser 3, tá? Eu posso até pegar esse 2 e fazer alguma coisa com ele, mas virou 2. Então é isso, assim, como que a gente pode lidar com o que aconteceu com a nossa infância, como que a gente pode, nosso cérebro é plástico, construir outros caminhos, desenvolver outras habilidades, etc., mas entendendo que aquilo lá, sim, impactou. Como que a gente vai lidar com isso? E reconhecer esses impactos primeiro, né? É tudo bioquímico, tá? Não é assim, talvez produza ali um estressinho. Não, produz bioquimicamente e vai impactar o desenvolvimento do nosso cérebro. Todas as partezinhas são impactadas, tá? Por tudo que acontece. Ele reagia excessivamente a críticas. É trágico que um homem tão adorável e inteligente tenha tido sua personalidade moldada dessa maneira. Pensamos menos amigavelmente em Robert Thompson e John Venables ou Ian Brady, mas eles foram moldados também por forças semelhantes. Lembra que a gente leu daí nos outros encontros, né? Aqueles meninos que amarraram a criança no trilho do trem e deixaram lá até morrer. Eles tiveram mais ou menos a mesma infância e não tiveram, mais ou menos a mesma infância não, impactos, né? Tão agressivos e violentos na infância e não tiveram pessoas, a sorte
de ter outros adultos e outras pessoas que dessem outros caminhos, ajudassem ele a desenvolver outros caminhos neuronais de relacionamento humano, né? E aí acabaram realmente não tendo escolha, não é uma escolha racional. O cérebro não tem esses caminhos, ele só tem os caminhos da violência, só tem os caminhos da sobrevivência pela violência. Só construíram caminhos de não sensibilização, não empatia, de não perceber a dor do outro, não percebe, porque não consegue perceber a sua própria dor. Entende? Construiu uma casca tão grande para sobreviver que não consegue sentir realmente a dor do outro. O que sabemos é que a agressão e o comportamento antissocial que começam na infância são os mais prejudiciais para a sociedade. Eles são os mais consistentes ao longo da vida, os mais ligados à criminalidade adulta e ao abuso de drogas e violência conjugal. Eu quero falar uma coisa sobre isso aqui. Ai, Alce, mas a gente não espanca, a gente só bate. Pro cérebro da criança que nunca foi espancada, não sabe a diferença. Ela tá sofrendo violência física, ela tá sentindo a dor. Ela vai saber a diferença de ser espancada o dia que ela for espancada. E daí talvez um tapinha não seja tão violento pra ela. Porque ela já consegue aguentar um espancamento. Entende, gente? Quando a gente fala assim, não, uma coisa é espancar, outra coisa é bater. Pra nós, que sabemos disso. Pra criança que nunca viveu o espancamento, o tapa já é super violento pro seu cérebro. Meu cérebro diz, corre pros seus cuidadores, ameaça. De repente ele vê, mas espera aí, é o próprio cuidador que ameaça. Entende? Não tem saída, aceite que você tem que apanhar. Aceite a violência física, viva com essa dor, porque quem poderia te proteger é quem tá te batendo, então você merece apanhar. E a criança não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Cada vez que a criança apanha e fica boazinha com o papai e com a mamãe, você fala, meu Deus, nada a ver, eu sempre apanhei, eu amo meus pais até hoje, eu entendo porque eles me bateram, entende? Por quê? Porque você acredita que você era ruim, que você merecia, ou seja, você deixa de amar a si mesmo, o impacto vai sobre você, sua autoestima. Eu merecia apanhar, será que uma criança merece apanhar totalmente movida por instintos de sobrevivência, de desenvolvimento? Então é porque eu vim com defeito, é porque eu sou ruim, é porque eu sou peste, é porque a minha natureza é ruim, a minha natureza é de preguiçosa, a minha natureza é de alguém negativo. Ainda bem que eu apanhei quando era criança. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas falam isso? Vamos repensar isso, gente? E é claro que os nossos pais fizeram porque acreditavam que era o melhor caminho. É claro. Ninguém, em sã consciência, bate na criança, ou até inconscientemente, né? Mas que quer o bem do seu filho, bate no seu filho sabendo que podia fazer outra coisa para ter o mesmo resultado. Não, eu sei que se eu conversar com ele eu vou ter o mesmo resultado, mas eu vou bater mesmo assim. Não. Ninguém. Então eles fizeram o que eles achavam que era certo. Mas sim, perceba os impactos, gente, por favor. Quanto mais a gente nega, quanto mais a gente esconde isso, mais a gente perpetua esse ciclo, que é o mundo que a gente tem hoje, tá? Em determinados níveis diferentes. Mas é muito dispendioso para a sociedade a violência na infância. No entanto, embora o crime esteja sempre no topo da agenda política e cada vez mais o comportamento antissocial de meninos e jovens seja visto como o alvo principal de várias iniciativas, há pouca tentativa de ligar esse comportamento problema aos maus tratos nas fases iniciais da vida. Em vez de reconhecer as suas raízes na infância e primeira infância, o foco está no manejo do comportamento problema atual. Na verdade, a moda é ser cada vez mais rígido em relação aos infratores, treinando-os para se comportarem melhor, forçando-os a assumir a responsabilidade por suas ações. Uma jornalista liberal argumentou que era necessário mostrar que os valentões não são assim tão bons quanto as pessoas pensam e que ela estava cansada de toda a psicobaboseira da baixa autoestima. A sociedade, cada vez mais, os políticos, a sociedade, lógico, nos países aí em desenvolvimento que a gente percebe, né, que ainda não se atentaram, não perceberam, não conseguiram trazer a ciência
real para dentro das políticas públicas, o conhecimento real, cada vez mais investem em punições, em lidar com os comportamentos, em serem mais rígidos, em vamos prender agora cada vez mais novo, então, vamos diminuir a idade que vai prender a criança. Sendo que a ciência hoje já mostra que a causa disso tudo está na primeiríssima infância, lá até os 7 anos. Nas agressões, na negligência, na falta de amorosidade, como afeta o molde do cérebro da criança, na falta dos cuidados, do apego seguro desde o nascimento, de uma boa gestação. Os países já desenvolvidos, mais desenvolvidos, inclusive moralmente mais desenvolvidos, com menor índice de violência, com menor índice de... Tudo isso já demonstra, gente, o que eles fazem com a primeira infância. Quanto tempo tem uma licença maternidade, como eles apoiam as mães gestantes, como que eles apoiam as mães lactantes, como que eles apoiam as mães puérperas, como que eles olham para essa primeira infância. É lá, é na causa. É igual a gente olhar hoje para a criança e querer punir o comportamento da criança. É a causa que a gente precisa olhar, não para o comportamento. E a gente ainda insiste em punir e lidar com o comportamento problema atual. Sendo que hoje a ciência já comprova que a causa está lá, na primeira infância. Na formação desse cérebro violento de hoje. Agressivo, violento, antissocial, sem empatia, cascudo, né? Que não sente nem o que está fazendo. Em outras palavras, essa jornalista que falou da psicobaboseira da baixa estima, ela não conseguia criar empatia por pessoas que causavam tanto mal e sofrimento aos outros. No entanto, esse é precisamente o tratamento com o qual esses meninos estão acostumados. Serem tratados com violência, sem empatia. O problema deles é que nunca receberam empatia de seus pais. Seus sentimentos e necessidades foram ignorados. Eles foram maltratados fisicamente e agredidos verbalmente quando estavam em conflito com os pais. Eles tiveram de reprimir a sua raiva perante aqueles pais poderosos. É essa raiva que não tem para onde ir, que é o problema para a sociedade em geral. Quando não é expressa, manejada e modulada no momento adequado, ela não desaparece simplesmente. Ela permanece no corpo e espera seu tempo. Quando novas circunstâncias desencadeiam a raiva e é mais seguro expressá-la, já que seu novo instigador é menos poderoso do que o pai original, a raiva é externada. Bullying. Reações desproporcionais a colegas e adultos fracos são o resultado disso, porque os sentimentos nunca foram regulados e a criança não aprendeu a regulá-los. Billy Connolly lutou para regular a si mesmo e recorreu ao álcool ao mesmo tempo. Há uma grande sobreposição entre crime e uso de álcool e drogas, uma vez que estes podem desinibir o comportamento. Mas tanto a criança maltratada quanto a negligenciada não aprenderam a controlar seus sentimentos a fim de preservar relacionamentos preciosos ou manter uma autoestima. Eles não se sentem valorizadas e estimadas pelos outros. Elas controlam e retêm sentimentos apenas por medo. Quando não têm mais medo, elas os externalizam. O infame Moors Murderer, o assassino de Moors, em tradução livre, na década de 1960, Ian Brady matou crianças que pegava na rua. Em correspondência com o escritor Colin Wilson, ele revelou sua necessidade de vingança. Ele nasceu ilegítimo e foi dado para adoção por sua mãe. Essa rejeição nas fases iniciais da vida, junto com uma vida familiar infeliz, pontuou a existência de Brad. Muito inteligente, ele sempre se sentiu em segundo plano e incapaz de atingir o seu potencial. Ele sentia que o mundo o tratava injustamente, sobretudo depois que recebeu uma sentença de prisão punitiva em sua adolescência por ajudar um companheiro no mercado de frutas a carregar seu caminhão com o que acabou por ser mercadorias roubadas. De acordo com Wilson, essa injustiça o transformou em um bom odiador, que deixou de acreditar na bondade. Quando ele matou a primeira de várias crianças raptadas, gritou para o céu: "Tome isso, seu filho da mãe", como se Deus o houvesse traído e estivesse extorquindo sua vingança sobre o conjunto da vida. Enquanto uma criança ainda é dependente de seus pais, ela não é capaz de retaliá-los totalmente, porque o risco de perder os pais pode pôr em risco a sua sobrevivência, mas a sua dependência psicológica é de igual importância. A criança dependente não pode definir a si mesma como uma pessoa. Enquanto a maior parte de nós obtém nosso senso de nós mesmos por pessoas ao nosso redor e como elas reagem a nós e o que nos dizem, o senso de self em evolução da criança dependente é ainda mais agudamente focado nos adultos importantes de sua vida.
A sobrevivência psicológica depende de manter a todo custo uma relação com esses outros e aceitar a sua versão sobre nós, embora negativa. Entende por que a criança não deixa de amar seus cuidadores? Ela deixa de amar a si mesma, pelo menos até ela conseguir construir o seu self. Eu dependo emocionalmente, fisicamente, psicologicamente desses cuidadores. Então eu me deixo construir a partir dessa relação. Mesmo que o que eles mostrem de mim sobre o mim, de mim sobre mim, é negativo. Eu acredito. Porque eles me constroem. Eu dependo deles. E o que eles dizem é verdade, porque eles são meus cuidadores, eles são os adultos. Por isso que a gente fala cuidado com os rótulos, cuidado como você chama a sua criança. Ô, preguiçoso. Opa, eu sou preguiçoso. Não pode mentir, você tá virando mentiroso. Opa, eu minto, eu sou mentiroso. Uma vez uma mãe me mandou uma mensagem falando assim: meu Deus, Alcio, minha filha tá mentindo e eu tenho ensinado tanto pra ela que mentir é feio, que não pode mentir, que não sei o que, não sei o que. O que que eu faço? Eu falei, primeiro de tudo, tira essa palavra da sua boca. A criança não sabe o que é mentir até você dizer pra ela. Convide a criança a entender o que está acontecendo. Primeiro, entenda o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. Por que que ela está usando de um artifício, de inventar uma história para se proteger? Ela está tentando se proteger? O que está acontecendo? Todo comportamento é por trás de uma necessidade. Que necessidade ela tem para contar essa história para mim? Para conseguir o quê? O que ela está precisando? Vamos ver. Ah, tá precisando de atenção. Ela tá com medo. São esses adultos que vêm para terapia com psicólogos abalados anos depois. Sim, isso mesmo. Quando vem exatamente, Stephanie, tem uma psicóloga aqui pelo jeito, Paola. Muito legal, Paola, é isso. Quando vem, ai, Deus abençoe que vão, né, para os psicólogos. Todo mundo devia ir para um psicólogo, porque a gente precisa demais olhar para tudo isso, né? Então, e aí essa pessoa me perguntou da mentira. E eu falei, entenda, tire essa palavra. Não fale que ela está mentindo. Entenda, filha, você está precisando, você está com medo que a mamãe brigue com você? Eu vi, principalmente quando a gente sabe que é mentira, né, gente? A gente sabe que é mentira, pra que falar? Tenta entender por quê. Eu vi que você quebrou aquele carrinho e você veio correndo falar pra mãe que não foi você. Você ficou com medo da mamãe te brigar com você? É isso? Eu sinto muito de você ter medo da mamãe. Eu não queria nunca que você tivesse medo da mamãe. Eu sinto muito por ter construído isso com você. Tá? Eu quero que a partir de agora eu vou me esforçar muito pra você não ter esse medo. Tá? E tá tudo bem você querer se defender. Eu entendo que você tenha medo e você construiu isso pra se defender, mas não precisa, tá bom? É muito importante que nós possamos sempre contar uma com a outra. Entende, gente? Olha a diferença. Nossa, eu sem querer, eu acabei falando isso porque eu tava com medo dela, mas eu não preciso ter medo dela. Olha que legal. Diferente de dizer, você tá mentindo, que coisa feia mentir, filha do céu, não pode mentir. Pelo amor de Deus, precisamos falar a verdade. Opa, eu tô mentindo, eu sei mentir. Eu minto, olha, eu minto. Gente, eu tenho a habilidade de mentir, eu sei mentir, eu sou mentirosa. Entende quando a gente vai construindo na criança, gente? Parem de colocar rótulos. Parem de falar pra criança que o que ela faz é feio. Olha o que você tá fazendo que feio. Entendo. Não, filho, a gente faz assim. É assim que a gente faz. É assim que a gente constrói a nossa relação. É assim que a gente lida com os desafios. O que você fez aqui, olha, não foi adequado, causou isso, isso e isso. Você pode fazer assim da próxima vez. Vai ser tudo bem, você tá aprendendo. Sabe? Todo comportamento tem uma necessidade por trás totalmente reveladora. A gente sempre achava que todo comportamento tem um interesse por trás, né? Olha a diferença. Meu filho sempre fica muito mal criado quando eu estou estudando muito e não consigo dar atenção para ele. Realmente sempre tem uma causa. Sempre precisamos buscar o início na primeira infância. Perfeito, Mônia, é isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, que esse livro é demais. Né, Paola? Você que é psicóloga? Nossa, esse livro é muito bom, muito bom. E a gente tem que ler umas 10, 15, 20 vezes, que sempre a gente vê mais alguma coisinha que escapou, que a gente não entendeu. Uma frase que tinha coisa muito profunda por trás e que a gente viu talvez de uma forma superficial, né? A sobrevivência psicológica depende de manter a todo custo uma relação com esses outros cuidadores e aceitar a sua versão sobre nós, mesmo que negativas. Entende? Porque a gente olha pra nossa infância e fala, não, eu merecia apanhar.
Não, gente, ninguém merece apanhar. Nenhuma criança, principalmente, tá? Mesmo formas sutis de rejeição podem ter um impacto duradouro no senso de self e no desenvolvimento da criança. Agora olhando agora para uma realidade um pouco mais normal do nosso dia a dia, da nossa infância. Mesmo formas sutis de rejeição podem ter um impacto duradouro no senso de self e no desenvolvimento da criança, tá? Um de meus clientes ouviu de sua mãe que ela o amava como as mães o fazem, mas que ela não gostava dele. Eu te amo, mas eu não gosto de você. Isso pontuou seu sentimento de sua própria dignidade ao longo da juventude e meia-idade. Outro cliente ouviu que ele não tinha uma personalidade que encantava os outros. Essas pessoas sofriam de depressão crônica na idade adulta. Entretanto, quando os pais batem em seus filhos e os tratam com hostilidade aberta, como no caso de Billy Connolly, eles poderosamente transmitem a mensagem de que são inúteis e ruins, como Billy testemunhou. O comportamento antissocial é, em essência, uma vontade de perseguir seus próprios objetivos sem levar em conta os dos outros. Ele sugere uma alienação das outras pessoas e a falta de crença no contato humano agradável. Isso não pode ser especificado geneticamente, assim como a falta de autocontrole. Tudo que os genes podem fazer é fornecer a matéria-prima. Os genes predispõem a pessoa a ser do tipo forte e descontraída ou do tipo cautelosa e sensível, genes que ajudam ou dificultam a regulação emocional. Mas o que realmente importa é se os pais atendem a essas inclinações de temperamento ou alterações neurobiológicas causadas por experiências no útero, com o tipo de resposta que o bebê precisa para estabelecer uma relação de confiança e de amor. As crianças que são emocionalmente seguras e bem reguladas raramente se tornam indivíduos antissociais no futuro. A criança que quer resolver um conflito com o pai ou que está disposta a esperar por seu sorvete para agradar a mãe é a criança que é confiante em seus relacionamentos. Essa criança tem menor probabilidade de precisar de socialização por meio do medo e da punição, porque está começando a entender o efeito de suas próprias ações sobre as outras pessoas e estar ciente de seus sentimentos. Isso só acontece porque seus cuidadores adultos foram sensíveis a seus sentimentos no passado e as convenceram de que os relacionamentos são uma fonte de prazer e conforto. Portanto, valem a pena ser preservados. Isso aí, gente. Terminamos a parte 2. E agora, vamos para a parte 3. A partir do nosso próximo encontro. Muitas informações, poucas soluções. Para onde vamos agora? Vamos conversar sobre reparação de danos. Ok, a gente já tem um monte de informação e agora? Já fizemos muitas coisas, já fizeram muita coisa conosco, né? Como que a gente repara esses danos todos? Muito forte, né? Muito forte. Esse livro é muito bom, esse livro é muito forte. É sim uma leitura obrigatória para todos os pais, professores e responsáveis por políticas públicas. Gente, imagine se um dia nossos políticos eles tivessem acesso a tudo isso, né? Que show que seria. Nós aqui, esse livro, ele traz muitas coisas. Paola, é porque o amor é importante, como afeta o molde do cérebro do bebê, tá? Nós temos todos os estudos, nós já estamos chegando no finalzinho, na terceira parte e última, mas todas as outras aulas, todos os outros encontros que nós tivemos aqui de leitura, de discussão, de estudos, etc., estão no YouTube, tá? No Alcione Andrade Oficial, tá? Lá tem uma playlist bem certinha, só com todos os estudos, bem legal. Me ajudem, gente, a chegar em mais pessoas, por favor. Vamos levar isso pro mundo. Imagine quando todos os pais... E parece, vocês que estão aqui, vocês podem acreditar ou podem pensar que, nossa, mas que bom, isso tá crescendo e, nossa, agora a grande maioria dos pais... Não. Vocês não têm ideia do tanto de haters que eu recebo. Vocês não têm ideia do tanto de mensagens dizendo que tudo que a gente fala aqui é balela, que criança tem que apanhar assim, que por isso que tem a geração mimimi de hoje. Gente, me ajudem, por favor, vamos nos unir, vamos levar para professores das escolinhas de vocês, os filhos de vocês, para outras pessoas que vocês conheçam, psicólogos, adultos,
para Deus e o mundo. É ciência, gente, não é mais achismo, sabe? Tem tantas e tantas linhas, até da própria psicologia, né, Paola, que defendiam algo que hoje a gente já comprova diferente, a ciência comprova diferente. A própria psicanálise, o próprio Freud, milhares de informações super bem construídas dentro do que se tinha para o momento e que hoje a ciência já mostra que não é bem assim, né? A teoria do apego de Bowlby, ela foi... como é que fala? Rechaçada por muitos psicanalistas, porque contradiz muita coisa que Freud trouxe, mas que hoje a ciência já mostra que é por aí mesmo. E que maravilha que nós temos essa evolução, gente. A gente não pode acreditar que uma coisa que foi citada a partir das informações que se tinha lá no passado, a gente precisa continuar até hoje. A própria cama compartilhada, gente, milhares de teorias que dizem que a criança vira dependente emocionalmente por causa da vida, não tem comprovação científica. A comprovação científica hoje, que o estudo do trauma mostra exatamente o oposto, sabe? Que quanto mais um cérebro dependente emocionalmente puder viver a sua dependência lá nesse começo, é isso. Quanto mais eu puder ser dependente emocionalmente e receber afeto, amor, acolhimento, mais fortinho eu fico. A gente fala que é um cérebro bombado. Mais forte eu fico para poder ser independente lá na frente, sabe? As comprovações científicas mostram o contrário. Os fatos que são examinados nesse cérebro agora, que o tomógrafo, com os detalhes que tem, consegue perceber o que está acontecendo no cérebro em cada situação, foi construído, existe a partir de menos de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, na verdade, 1990, né? Nós estamos em 2023. Então, assim, é tudo muito novo, mas a gente precisa aceitar, gente, e vamos olhar para isso, e vamos acolher. O que nós temos hoje na sociedade, com as teorias que a gente tinha antes, o que realmente a ciência consegue provar, o que não consegue, a gente precisa ir se abrindo para tudo isso, tá? Tem muita gente boa, hoje em dia tem muitos estudiosos, o Gabor Maté, que eu adoro, que estuda o trauma, né? Tem muita gente, se eu puder indicar aqui um lugar para vocês irem, a Escola da Educação Positiva, da Lívia Praieiro, da Flávia Pereira, da doutora Juliana Franco, da Clarissa, eu esqueci o sobrenome dela, e da Maia. Assim, tem pós-graduação, tem muitas coisas maravilhosas lá para quem quer aqui, né, estudar sobre isso, psicólogos, professores, etc. Quem quer continuar estudando aqui comigo, por favor, vamos juntos. A ideia é que a gente possa sempre se fortalecer, tá bom? Gente, vamos nos fortalecer, vamos nos ajudar que essa informação chegue para cada vez mais pessoas, para a gente conseguir mudar o mundo e preparar um mundo cada vez mais amoroso, cada vez mais justo, cada vez mais responsável, de verdade, respeitoso para os nossos filhos também, tá? Conto com vocês, contem comigo, vamos juntos, tá bom? Um beijo, me ajudem a chegar a cada vez mais pessoas, compartilhem esse vídeo, compartilhem tudo que a gente coloca aqui, com outras pessoas também de perfis parecidos, vamos levar isso adiante. Até mais, gente. Quarta-feira que vem às 10, mais estudo de livro. E terça-feira, consultoria ao vivo gratuita. Entrem lá, tá bom? Até mais.